Romeu Orsi veio para o Brasil para ser operário. Foi trabalhar em uma olaria, em Pederneiras, se apaixonou pela filha do dono e se casaram. Com o tempo, a situação se inverteu. O avô paterno, rico, acabou na pobreza, com somente uma portinha do imenso casarão vendendo frutas. O outro morava no sobrado requintado, maravilhoso, um jardim na frente, com o mar no fundo que ocupava um quarteirão. Dinei Giovanazzi nasceu em Pederneiras, no dia 12 de agosto de 1930. Fez o primário no colégio de freiras, que curiosamente para a época era misto. Evidentemente, a influência religiosa era enorme. Sempre foi teimoso e o irmão mais velho estava 2 anos na frente e ele queria fazer tudo que o irmão fazia. Quando chegou a época do irmão fazer a primeira comunhão, ele também quis. A mãe disse que não podia, porque ele não sabia ler. Ele foi falar com o padre e o padre disse: você pode fazer a primeira comunhão, desde que saiba todas as rezas, os atos de contrição, tudo. E como é que eu aprendo isso se eu não sei ler? Você assiste às aulas de catecismo. Assistiu, aprendeu e no dia da comunhão era o primeiro da fila, pequenininho, todo de branquinho. De repente a hóstia colou no céu da boca, ficou desesperado, não queria que batesse no dente, senão sangrava o corpo de Cristo. Desesperado chorou e chamou pela mãe que estava no fundo da igreja. E ele, preocupadíssimo: mamãe, Jesus não vai para o meu coração, desse jeito não desce. Jesus tanto foi para o coração do ator que passou a frequentar todo domingo a missa, virou coroinha e em determinado momento decidiu que ia ser padre. Um dia recebeu em casa a visita de padres de outra ordem, que estavam passando pela cidade para ver se havia crianças com vocação. No meio da conversa disse: só tem uma coisa, eu quero ser padre, mas quero ter a minha casa e a minha mãe comigo. Quero ser paroquial. E o padre respondeu: mas não somos ordem jesuítica. Não temos assim, e por essa razão desistiu da ideia. Mas a religiosidade é muito forte em Dinei Giovanazzi. Fez o ginásio também em Pederneiras. De novo a idade foi problema. Tiveram que aumentar para que fosse matriculado. Ele era considerado a pessoa mais burra da sala, segundo palavras do próprio ator. Um dia, ouviu o professor de matemática dizer: mas aquele Giovanazzi, como é burro. Como tinha pulado a 4ª série e ido direto para a admissão, não tinha base, não acompanhava, não tinha raciocínio. Ficou muito triste, chateado, mas decidiu que ia estudar muito. Foi o último da classe quando entrou no ginásio, 24º lugar. Terminou a 1ª série, em primeiro da classe. Tinhoso, terminou o ginásio no quadro de honra. Nessa época, o pai decidiu que a família se mudaria para São Paulo, para ter maiores chances profissionais. O pai tinha uma casa de calçados e chapéus. Viviam bem, havia fartura na alimentação, mas se economizava nas roupas. Quando mudou para a capital, tinha uma roupinha, um terninho, que era para o domingo, para a festa. O resto era calça com suspensório. Feito em casa, tudo muito simples. Os sapatos impecáveis. Afinal, o pai tinha uma loja. Aliás, ele odiava que Ednei andasse descalço, que o ator gosta até hoje. O que vão pensar de você, meu filho, descalço na calçada, filho de sapateiro sem sapato? Em 1945, ele, o pai e o irmão foram para São Paulo. A mãe ficou em Pederneiras ainda um tempo. Ficaram morando em um hotel por 1 ano até a mãe e as irmãs se juntarem ao resto da família. O pai estava bem de vida, havia vendido a loja, a casa e decidira ser sócio do padrinho de batismo em um entreposto de mercadorias por atacado na capital. Como não queria que os meninos perdessem o ano letivo, foram imediatamente matriculados no colégio Alfredo Pucca. O irmão queria ser contador. Ednei queria fazer o científico para depois cursar odontologia. Quando falou para o pai que gostaria de fazer odontologia, ele concordou imediatamente. Na época, a faculdade era algo elitista. Pouca gente fazia curso superior. Mas, tinhoso como sempre, fez o científico, prestou um vestibular para a faculdade de odontologia e passou em 13º lugar. Foi muito aplicado, formou-se com 21 anos. Devo muito ao meu pai, porque eu achava que precisava trabalhar. E ele insistiu que eu me concentrasse nos estudos. Eu passava o dia inteiro na faculdade, a USP.
Naquele tempo era tudo espalhado. Farmácia e odontologia ficava em Bom Retiro, em frente ao colégio de freiras, Santo Inês. Era muito divertido, por que não? Jaleco fazia o maior sucesso com as meninas. Chaves, aspiradas a arrancar o coração do meu mistério. Pretendem tirar-me sons, da nota mais baixa até a mais alta. E apesar de haver música, excelente melodia nesse pequeno instrumento de sopro, não podeis fazê-lo falar. Esquentado e regelado pelo mesmo verão e inverno, tal como um cristal. Quando vós nos feris, não sangramos nós? Quando vós nos divertis, não nos rimos nós? E quando vós nos envenenais, não morremos nós? E se nos enganais, não veremos nós de nos vingar? Se somos como vós e todo o resto, nisso também seremos semelhantes. Se um judeu enganar o cristão, qual é a resposta que encontra? A vingança! O pai lhe emprestou o dinheiro e prometeu pagá-lo, e assim o fez, pagou tudo. Quando precisou de um aparelho de raio-x, a mesma coisa, financiava o equipamento, o pai lhe dava o dinheiro que depois era reembolsado. Sempre fui muito sério nessas coisas relacionadas a dinheiro. Emprestou, vai ter de volta com certeza. Calote, eu estou fora. Começou a namorar Netinha, gerente de um ateliê de modas, que pertencia a uma italiana, Madame Taranto. Um dia estávamos dançando um bailinho da tarde e ela falou assim: Ednei, eu tenho uma vontade de fazer teatro. Então por que você não faz? Mas eu queria teatro amador, não queria profissional. Poderíamos até ganhar um dinheirinho para ajudar uma instituição de caridade. Achei a ideia interessante. Ela foi na EAD, Escola de Arte Dramática, procurar alguém que ajudasse na direção, mas acabou não dando em nada. Depois ela foi convidada por um clube de teatro, existiam muitos na época, para fazer uma peça. Eu nem me interessei, porque não tinha tempo. Um dia foi pegá-la no ensaio, num sábado, e havia faltado um ator. Você não quer ler o papel de um ator só para ajudar a gente a ensaiar? Fui lendo, as pessoas me elogiaram, e no fim alguém falou: o rapaz adoeceu. Disse que não quer fazer mais o papel. Fui convidada e aceitei. No dia da minha performance, convidei meus pais para assistir. Quando cheguei em casa, falei: que tal, pai? Gostou? Porque você estava todo curvado daquele jeito, meu filho. Ué, pai, o rapaz tem 60 anos. Eu tenho 60 e sou curvado daquele jeito. Foi a minha primeira crítica. Eu tinha 23 anos e resolvi interpretar um velho de 60, bem tortinho. Depois disso, aprendi a entrar em cena sempre ereto e continuo assim nos meus 90 anos. Ednei Giovenazzi é uma pessoa muito especial, doce, calma, afetiva, apaixonado pelo que faz e pelas pessoas amigas que o cercam. E para elas tem sempre um mimo, uma palavra carinhosa quando necessário, um agrado. Quando a carícia bate, uma ida à cozinha para fazer algo especial só para adoçar a vida do outro. E ele faz com muita naturalidade, não por carência para ganhar pontos, faz porque é assim. E não é agora, na 9ª década da vida, que vai mudar. Ednei se formou dentista, trabalhou muitos anos na carreira, da qual até hoje se orgulha muito. Um dia começou no teatro amador, foi convidado para virar profissional e por muitos anos permaneceu equilibrando as duas profissões. Um dia desmaiou na rua de exaustão, seguindo o conselho do pai de fazer aquilo que realmente amava, virou um homem de teatro, um ator para sempre. Não pergunte para ele, porém, quando isso aconteceu. Ele não se lembra mesmo, nem do ano, nem da peça que está fazendo. Digamos que foi em qualquer mês do final dos anos de 1960 que ele realmente optou pela arte. Embora tenha uma ótima memória, Ednei não faz questão de gravar datas, nem mesmo no seu currículo. É como se o seu trabalho estivesse sempre em permanente renovação e o passado seja uma referência, mas não o mote de sua vida. O melhor estar no presente e, com certeza, no futuro, para este homem que não tem medo de encarar personagens diversos, trabalhos ousados e muito esforço para conseguir o resultado que deseja deles. Ator característico, com um físico muito propício a isso, pois camaleonicamente pode mudar. Seus olhos amendoados permitem que ele faça um oriental com tranquilidade. O palco é sua vida e viver a ilusão o mais profundamente possível é a sua meta. E é disso que ele gosta, construir sentimento por sentimento, como em uma casa que um tijolo é colocado após o outro.
e com toda emoção dar vida àqueles personagens tão diferentes deles que vão invadir o imaginário das pessoas. Ou alguém se esqueceu de Chico Treva, o coveiro estranho, meio Nosferatu da novela Felicidade, ou da figura trágica do confessor de Mary Stuart, um dos seus mais recentes trabalhos no teatro. Eu jamais esqueci os personagens que ele fez ao longo dessas décadas, e é bastante prazeroso poder recordá-los.